Salve Maria. Deus não pode querer o mal. Do exposto, depreende-se que Deus não pode querer o mal. Com efeito, a virtude de um sujeito é aquilo segundo a qual ele age bem. Ora, toda ação de Deus é ação de virtude, porque a virtude de Deus identifica-se com a sua essência, como acima foi demonstrado. Logo, Deus não pode querer o mal. Além disso, a vontade nunca se inclina para o mal, a não ser devido a um erro existente da razão, pelo menos quanto à escolha de um objeto particular. Sendo bem conhecido o objeto da vontade, ela não pode inclinar-se para o mal, a não ser que se lhe seja de algum modo proposto como bem, e tal não pode haver sem erro. Ora, no conhecimento divino não pode haver erro, como acima foi demonstrado. Logo, a vontade de Deus não pode inclinar-se para o mal. Além disso, Deus é o sumo bem, como acima se provou. Ora, o sumo bem não suporta união com o mal, como por exemplo, nem o máximo grau de calor suporta mistura com frio. Logo, a vontade divina não pode tender para o mal. Além disso, como o bem implica a ideia de fim, o mal não pode penetrar na vontade, senão por afastamento do fim. Ora, a vontade divina não pode afastar-se do fim, porque ela não pode querer a coisa alguma senão querendo a si mesma, como acima foi demonstrado. Logo, ela não pode querer o mal. Fica assim evidenciado que o livre-arbítrio está em Deus, naturalmente confirmado no bem. É isso que afirma nas Escrituras: Deus é fiel e sem iniquidade. Deuteronômio 32:4. Os vossos olhos são puros, Senhor, e não podeis ver iniquidade. Abacuque 1:13. Com isso, refuta-se o erro dos judeus que dizem no Talmud que Deus às vezes peca e se purifica do pecado, bem como o dos luciferianos, que dizem que Deus pecou na queda de Lúcifer. Deus não odeia coisa alguma, nem lhe pode caber ódio para coisa alguma. Do exposto depreende-se que a Deus não pode convir ódio a coisa alguma. Com efeito, como o amor está para o bem, o ódio está para o mal, pois queremos o bem a quem amamos e o mal a quem odiamos. Por conseguinte, se a vontade de Deus não pode se inclinar para o mal, como foi demonstrado, é impossível Deus ter ódio a alguma coisa. Além disso, a vontade de Deus, como acima foi exposto, inclina-se para os seres diferentes dele, enquanto querendo e amando o seu ser eterno e a sua bondade divina. Deseja difundir esta, na medida do possível, pela comunicação de sua semelhança. Com efeito, é isso que Deus quer nas coisas, que nelas esteja a semelhança da bondade divina. O bem de cada coisa é participar da bondade divina, pois qualquer bondade nada mais é que uma certa semelhança da bondade primeira. Logo, Deus quer o bem de cada coisa. Por conseguinte, não odeia nenhuma delas. Além disso, todas as coisas têm a origem do ser no primeiro ente. Por isso, se este tem ódio de uma coisa, que é que ela não tenha ser, porque no ser está o bem de cada coisa. Por conseguinte, não que a própria ação pela qual a produz no ser imediata ou imediatamente, pois acima foi demonstrado que se Deus quer alguma coisa necessariamente, que é aquilo que é exigido para tal. Ora, isso é impossível, que se faz evidente se as coisas têm o seu ser proveniente da vontade de Deus, pois então é necessário que a ação pela qual as coisas são feitas seja voluntária, semelhantemente pelo fato de ser causa natural das coisas. E por conseguinte, assim como lhe agrada a natureza das coisas, agrada-lhe tudo aquilo que ela requer. Logo,
Deus não tem ódio de coisa alguma. Além disso, aquilo que é naturalmente encontrado em todas as causas eficientes, necessariamente será encontrado sobretudo na primeira causa eficiente. Ora, cada agente ama a seu modo o seu efeito, como tal. Os pais amam os filhos, os poetas seus poemas, os artistas suas obras. Logo, com mais razão, não odiará coisa alguma, porque Deus é a causa de todas as coisas. Isso é confirmado pelas Escrituras, onde se lê: amais a todas as coisas que são, e não odiais nenhuma das que fizestes. Sabedoria 11:25. Não obstante, dizes, por analogia, que Deus odeia algumas coisas, e isso de diversas maneiras. Lembrando aqui, né? Por analogia. Em primeiro lugar, porque Deus, amando as coisas, quer que haja o bem delas, e em contrário, que não haja o mal delas. Donde diz que Deus tem ódio dos maus, porque aquilo que desejamos que não seja, dizemos que o odiamos, conforme se lê nas Escrituras. Cada um de vós não pensa mal contra os amigos nos vossos corações, e também não ama com falso juramento. Tudo isso são coisas que eu odeio, diz o Senhor. Zacarias 8:17. Tais coisas, porém, não são efeitos como realidades subsistentes, das quais se tem propriamente ódio e amor. Em segundo lugar, porque Deus quer um bem maior que não pode haver sem a privação de um bem menor. Diz-se então que Deus odeia, mas sendo isto antes amor. Assim, por exemplo, enquanto quer o bem da justiça ou da ordem do universo, que não se podem salvar sem a punição ou destruição de alguns, diz que Deus odeia aqueles dos quais quer a punição ou a destruição, conforme está nas Escrituras. Tive ódio de Esaú. Malaquias 1:3. Odiastes todos os que fizeram iniquidades, condenarás todos os que mentem. O homem sanguinário e falso é abandonado pelo Senhor. Salmo 5, versículo 7.